Fala aí, gurizada, aqui é o professor Steph e eu vou falar para vocês hoje sobre o número de ouro. Então, o que eu vou responder aqui fazendo esse vídeo? Duas questões. O que é o número de ouro e o que Fibonacci tem a ver com esta história. Para começar, então, vamos contar a história do tal do Fibonacci. Então, no século XIII, o matemático Leonardo Pisano, que foi apelidado de Fibonacci pelos conhecidos, estava estudando o crescimento populacional de coelhos e se fez a seguinte pergunta: a partir de um casal de coelhos, quantos coelhos ele teria ao final de um ano sem que nenhum morresse? Ao responder essa pergunta, Fibonacci ficou intrigado, pois percebeu que a partir do terceiro mês a quantidade de coelhos era resultado da soma dos 2 meses anteriores. Então, ao fazer esse estudo, no final do ano, Fibonacci percebeu que teria 144 coelhos. Mas a descoberta mais intrigante não foi essa, mas sim o padrão da sequência de crescimento desses coelhos, que, como eu disse, o número seguinte, do crescimento populacional, ele seria resultado da soma dos dois anteriores. E a partir disso ele construiu o que seria chamado de sequência de Fibonacci, que está ali na tela, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Como tem os 3 pontinhos ali, nós sabemos que não termina no 144. Então, a sequência de Fibonacci até aqui ela vai pelo estudo do crescimento populacional dos coelhos que ele fez, mas para determinar os próximos números seria só seguir o padrão da sequência, Como nós temos o 2 aqui a partir da soma dos dois elementos anteriores, 1 mais 1, e o 3 também seria a soma dos dois elementos anteriores, 2 mais 1, 3, o 5 seria resultado da soma dos dois anteriores, 3 mais 2, 5, e assim por diante. Então, para determinar os próximos números, seria apenas seguir esse padrão. Então, depois do 144, vem o 144 mais 89. Intrigado, Fibonacci começou a estudar esse achado e chegou a algumas conclusões. Uma delas foi as razões, ou seja, as divisões entre os números da sequência e o seu antecessor convergem para um número irracional que foi denominado depois de número de ouro. Olha só, aqui na sequência, se nós pegarmos o 144 dividimos pelo 89, o 89 dividir pelo 55, o 55 dividir pelo 34 e assim por diante, nós vamos convergir ao número de ouro, que foi determinado ali pelas razões, ou seja, pelas divisões dessa sequência pelo Fibonacci. Então, ele chegou numa convergência do número de ouro, que também é conhecido como Φ, que é 1,61803399 e assim por diante. Ele tem infinitas casas decimais e todas diferentes, por isso é um número irracional. O número de ouro é resultado de uma proporção de crescimento ou de decrescimento, dependendo se a gente está indo para frente na sequência de Fibonacci ou para trás, que é conhecida também como proporção áurea. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar, que se determina que muitos matemáticos ao longo da história fizeram um estudo desse número, porque ao longo da história ele tem várias denominações ou várias nomenclaturas. Ele é chamado de número de ouro, de número áureo, razão áurea, proporção áurea. Então, isso foi objeto de estudo de vários matemáticos ao longo dos séculos. Essa razão ela pode ser encontrada também em outros lugares da natureza, como Fibonacci conseguiu determinar. Por exemplo, nas pétalas das rosas, nos caules das árvores, na concha dos náutilos, que são moluscos marinhos. Ele encontrou todas esses padrões da sequência dele em vários objetos da natureza também. E o Fibonacci, como eu disse, ele não foi o único a ficar intrigado com o número de ouro. Então nós temos alguns exemplos aqui ao longo da história. Leonardo da Vinci utilizou essa proporção nos seus quadros, por exemplo, na Mona Lisa. Os gregos da própria escola pitagórica representavam o número de ouro através de um pentagrama com essa proporção em todos os segmentos. Nos arranjos musicais de Beethoven e Mozart encontra-se a proporção áurea. E se dividirmos o número de fêmeas pelo número de machos de uma comédia, obteremos Φ. Então, imaginem pegar as fêmeas de uma comédia deles e dividir pela quantidade de machos. O que nós vamos obter? O número Φ. Percebam que, como ele é um número maior do que 1, nós temos uma quantidade de fêmeas maior do que a quantidade de machos em uma colmeia.
e até nas próprias espirais das galáxias nós encontramos a proporção áurea. Então é algo que não fica somente restrito ao nosso planeta, mas também as galáxias têm esse comportamento. Inclusive, alguns matemáticos e outros estudiosos ao longo dos tempos, eles acabaram por comparar essa proporção áurea à própria digital de Deus, porque é algo que se encontra em vários elementos e vários lugares na natureza. Então, olha só, aqui a espiral de uma galáxia, ela pode ser obtida a partir da proporção áurea. Então, ali nós temos, dentro daquela galáxia, eu desenhei para vocês um retângulo áureo, um retângulo que exibe a proporção áurea. Depois eu vou mostrar para vocês como montar esse retângulo. Então, nas conchas dos caramujos náuticos, como o próprio Fibonacci conseguiu se dar conta fazendo esse estudo. Então, ali também aparece o retângulo áureo, que eu vou mostrar para vocês depois. Nas pétalas das rosas também encontramos essa proporção. E até nos próprios furacões, eles têm um padrão de crescimento ou de decrescimento, ou de formação, melhor dizendo, a partir da própria proporção áurea. Ou seja, nós conseguimos colocar a espiral de um furacão dentro do próprio retângulo áureo. Então, o número de ouro ele também é encontrado no próprio corpo humano. É claro que pode variar de pessoa para pessoa. E quanto mais chegamos dentro das proporções áureas no nosso corpo, mais belo ou mais atraente somos considerados, por incrível que pareça. Então, por exemplo, a altura de uma pessoa dividida pelo comprimento que vai do umbigo até os pés dá Φ, dá o número de ouro. A distância do ombro de uma pessoa até a ponta dos dedos, ou seja, do braço inteiro, dividido pela distância do cotovelo até a ponta dos dedos é Φ. A distância do quadril até o chão dividido pela distância do joelho até o chão é Φ. E agora sim, nós vamos, dentre outras proporções que encontramos no corpo humano, tá? A nossa orelha também tem a proporção áurea, o próprio rosto tem a proporção áurea, e como eu disse, quanto mais dentro dessa proporção, mais atraente a pessoa é considerada. Então agora nós vamos ao retângulo áureo que eu mostrei para vocês nas figuras anteriores ali. Como é que se constrói então um retângulo a partir da proporção áurea? O primeiro passo é construir um quadrado de lado 1 e dividir a base dele ao meio. Então eu construí aqui um quadrado com lado 1 e aqui esse pontinho verde é a divisão da base dele ao meio, em duas partes iguais. Depois o que tem que fazer? Olha só, estender a base do quadrado, parte de baixo, lá, colocar a ponta seca do compasso no ponto verde e a outra ponta no ponto vermelho, traçando um arco até encontrar a base estendida e pronto, tá? Já construímos aí o nosso retângulo áureo. Percebam que a construção dele é feita a partir das técnicas de desenho geométrico, ou seja, com régua e compasso. Então, olha só, a gente estende a base dele até um certo ponto ali, depois é só apagar o que sobrar, coloca a ponta seca do compasso aqui no ponto verde e a outra ponta aqui no vermelho, e traça um arco até que encontre a base. Então, o encontro aqui com a base vai ser o vértice do nosso retângulo áureo, e aí é só completar o retângulo e está pronto. Percebam que o lado do quadrado aqui embaixo vale 1 e esse pedacinho que a gente construiu a partir do arco vale 0,618 e assim por diante. Ou seja, somando isso daqui dá o número Φ, 1,618 e 3 pontinhos. Mas vocês devem ter percebido ali nos desenhos anteriores da galáxia, da concha, do caramujo, da pétala das rosas, que tinha uma espiral dentro desse retângulo, não é? Então, da onde vem essa espiral, que é chamada de espiral áurea? Para construir ela, nós devemos construir retângulos áureos dentro do próprio retângulo áureo. Então, olha só, eu tenho um retângulo áureo grande e nesse pedacinho retangular aqui, ó, aqui está o quadrado e aqui está o pedacinho retangular, eu vou construir dentro dele um retângulo com as mesmas proporções áureas. Então, eu pego esse pedaço aqui, esse lado do meu retângulo menor e transformo ele num quadrado. Então, sobreponho ele aqui, transformo num quadrado e a partir dele eu vou ter um retângulo menor, que é esse aqui de baixo. E aqui nesse de baixo eu faço a mesma coisa. Ó. Eu pego esse ladinho menor do retângulo, transformo num quadrado aqui dentro e vou ter um retângulozinho menor do lado.
Aqui dentro a mesma coisa. Pego esse ladinho menor do retângulo, desenho um quadrado aqui dentro e vou ter um retângulo menor e assim por diante. E a espiral áurea ela vai ser os arcos dos quadrados que estão aqui dentro. Então o arco do quadrado maior, o arco do quadrado menor, depois o arco do outro quadrado menor e assim por diante vai formar uma espiral infinita. É claro que em termos de desenho nós não temos como desenhar uma espiral infinita aqui, mas matematicamente falando, nós sempre podemos dividir um retângulo em um quadrado e outro retângulo. Então, nós teríamos sim uma espiral infinita. Espero que vocês tenham gostado da explicação do desenho e até a próxima.